Olá, alunos. Nesse vídeo aula agora nós vamos ver em detalhes como é feito o tratamento de água. Tá? Então eu vou passar para vocês agora os esquemas de tratamento de água, das etapas de tratamento de água feitos pela Sabesp. Isso aqui é um padrão. Dependendo de onde a água for captada, ela pode seguir todas essas etapas ou não. Então as etapas são essas. Vocês estão vendo todas as 9 etapas de tratamento de água, mas eu preciso dizer que aqui na coagulação, um minutinho só, aqui na coagulação acontece na verdade 3 etapas: pré-alcalinização, pré-cloração e a coagulação em si. E depois desinfecção, fluoretação e correção de pH ocorre também uma etapa só no mesmo local, ok? Mas a gente vai ver em detalhes mais para frente isso. Então aqui está uma estação de tratamento de água. As etapas aqui, os números que eu passei para vocês das etapas, que acontece numa ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, ETA. Primeira etapa, captação. O que acontece nessa etapa? A água é bombeada das represas ou rios, dependendo do local, e passa por uma grade para reter os resíduos grandes. Então essa é a primeira etapa de tratamento. A água do rio, a água da represa, antes de entrar na estação, ela passa por uma grade mesmo, e essa grade ela vai reter as sujeiras grandes. Tá? Inclusive muitos falam que isso aí é chamado de filtração grosseira. Alguns autores utilizam esse termo. Então aqui, ó, aqui é a captação, né, a represa. Da captação, que é a primeira etapa, passa o bombeamento. Antes de chegar aqui na etapa 2 é que ela sofre esse gradeamento, ou seja, a sujeira grossa já fica retida aqui, ok? Então na segunda etapa tem a pré-cloração, que vem a ser o quê? A adição de cloro, para quando a água chega na estação, para já a matéria orgânica que passou pelo gradeamento, que conseguiu passar pelo gradeamento, já vai ser mais fácil retirar com essa pré-cloração. A pré-alcalinização, que depois que ela recebe cloro, é adicionado cal, ou soda cáustica, para diminuir o pH dessa, aliás, aumentar o pH dessa água. Tá? E a coagulação, em que é jogado sulfato de alumínio ou outro coagulante que seja, a água é agitada violentamente para que esse sulfato de alumínio possa reagir com as partículas de sujeira e agregar nele as partículas de sujeira. Isso aí vai funcionar como, gente? Com coagulação. Então, o óxido de cálcio, que é a cal, aqui o CaO, na água, ele se transforma em hidróxido de cálcio. Tá? Então, a cal que é jogada na água, ela se transforma em hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é uma base, então se a água estiver ácida, ela vai diminuir a acidez da água. Tá? E depois, esse hidróxido de cálcio que foi produzido aqui, ele vai reagir com o coagulante, que é o sulfato de alumínio, o Al2SO3, 4, SO4,3, Al2SO4,3. Tá? É o sulfato de alumínio. O que vai acontecer? O hidróxido de cálcio com o sulfato de alumínio forma o sulfato de cálcio. Tá? Vocês estão vendo essa seta para baixo aqui? Essa seta para baixo significa que precipita, ou seja, essa substância aqui é insolúvel na água. Então ela vai precipitar, ela vai para o fundo. É isso que está indicando essa seta aqui. Tá? Mas como a água anteriormente já foi agitada, tá? Então no que ela precipita, ela carrega a sujeira consigo. Tá? E vamos para a próxima. Então está acontecendo aqui, ó, na etapa 2, sulfato de alumínio, cal e cloro. Tudo aqui jogado na fase 2. Agora vamos para a próxima etapa. Coagulação.
O nome floculação significa formar flocos. Tá? Aí a água, ela recebeu o sulfato de alumínio, agitou violentamente, só que depois que teve essa agitação violenta, essa água vai para um outro tanque. Nesse tanque, aí a água vai continuar sendo agitada, mas vai ser lentamente. Por quê? As partículas grandes já foram para o fundo, tá? Mas tinha aquelas partículas pequenas, que ficam em suspensão. Então, essa agitação lenta faz com que essas partículas pequenas vão se agregando às outras partículas, vão formando flocos cada vez maiores. Esses flocos cada vez maiores vão para o fundo. Então, por isso que é uma agitação lenta. Tá? Que vocês estão vendo, ó, na etapa 3 da floculação, tem esse aqui, ó, esse aqui é o agitador. Então, ele fica agitando a água lentamente para que aqueles flocos menores vão se agregando a outros flocos, formando flocos maiores que vão para o fundo. Agora vamos para uma outra etapa. Então, como eu tinha falado para vocês, os flocos formados na etapa anterior foram para o fundo. Alguns ainda estão em suspensão, então eles vão para um outro tanque, tanque de decantação. A decantação é um processo de separação de misturas em que ela utiliza a densidade, a diferença de densidade. As substâncias mais pesadas vão para o fundo, as mais leves ficam em cima. Tá? Então, aqueles flocos que não ficaram no fundo do tanque de floculação passam para o tanque de decantação, ficam algumas horas, parada, aí já não existe mais agitação, a água fica parada e essa sujeira toda ela passa para o fundo. Tá? Então, é o processo que a água passa para grandes tanques e que os flocos grandes que não foram para o fundo na etapa anterior, eles vão ficar lá e vão para o fundo no tanque de decantação. Tá? Essa aqui, gente, ó. Depois do tanque de floculação, vem a etapa 4, o tanque de decantação. Então, aquelas sujeiras que ainda não ficaram no fundo do tanque, na decantação ela vai ficar por algumas horas e vai para o fundo. No tanque de decantação ele está separado por duas partes. Tá? Perceba que no fundo existe uma comunicação entre essas duas partes do tanque. Então, a água vai para esse tanque aqui, vai decantando, e por o princípio de vasos comunicantes, a água passa para esse outro tanque, tá? E fica no mesmo nível, só que a maior parte da sujeira fica no tanque aqui, nesse tanque aqui. O tanque menor fica com uma pequena parte da sujeira, né? Tá? Esses tanques são interligados pelo princípio dos vasos comunicantes. A filtração. Como é que é feita a filtração? Tá? Depois que a água sai do tanque de decantação, ela passa por um filtro. Esse filtro é formado por pedras, areia e carvão antracito. O carvão antracito é um carvão mineral, tá? Não é um carvão vegetal. A função desse carvão, é retirar o odor da água. Então, a filtração é feita pela pedra, pela areia, e quando passa pelo carvão, é só para retirar o odor da água. Tá? Primeiro passa pelas pedras, né, cascalho que a gente chama, para segurar aquela sujeira ainda grossa que não ficou no tanque de decantação. Quando passa para a areia, a sujeira praticamente é muito fina, não ficou retida na água. No cascalho. Tá? E aí a que não ficou retida naquele cascalho, nas pedras, passa pela areia, só que na areia ela fica retida. E aí quando vai para o carvão, é praticamente água sem sujeira nenhuma, mas a água ainda pode ter odor. Então a função do carvão é retirar esse odor da água. Então vocês estão vendo aqui a filtração, etapa 5. As pedras, né, o cascalho grosso, faz a primeira camada. A segunda camada aqui é a areia. E a terceira camada do filtro é o carvão. Tá? Então o filtro é essas três fases. A próxima etapa são 3 ações juntas: desinfecção, fluorestação e correção de pH. Tá? Desinfecção. Aí, novamente, é feita uma adição de cloro para ir matar as bactérias que ainda ficaram na água. Porque a sujeira ficou retida no filtro, mas ainda podemos ter algumas bactérias. Tá? Essa adição de cloro vai garantir que essas bactérias não vão ficar na água.
A fluoretação é a adição de flúor na água. Ele não tem função de melhorar a qualidade da água, mas a função dele é prevenir as cáries na população. E, novamente, jogada mais um pouco de cal à água para corrigir o pH. Tá? Para se ela tem que ficar entre o pH entre 6,9 e 8. Para quê? Para que ela não forme incrustações na água, nas tubulações. Essa água não forme incrustações na tubulação. Então, por isso que é feita a correção do pH. Então, aqui, ó, etapa 6. Aqui, cal, cloro e flúor, tudo no mesmo local. Tá? Agora, a reserva e distribuição. A água, depois de ter sido tratada, ela é colocada em reservatórios e desses reservatórios ela vai ser distribuída para o consumo da população. Então tá aqui, ela fica no reservatório na própria ETA, que é a estação de tratamento de água. Do reservatório da ETA ela vai para reservatórios em bairros, que são lugares altos, vocês podem ver são torres, ou pode ser em morros também. Lugares altos por quê? Desse reservatório dos bairros ela vai para a cidade. Então tem que ser lugares altos para não ter necessidade de utilizar bombeamento, bombas mecânicas para puxar essa água, porque aí gastaria energia elétrica. Então ela é armazenada no reservatório alto, tá? Para que, pelo mesmo princípio dos vasos comunicantes que eu falei aqui, do tanque de decantação, por esse mesmo princípio dos vasos comunicantes, ela estando num lugar mais alto que as residências, ela pode chegar nas residências sem necessidade de ser bombeada. Okay? Então, os reservatórios de bairro são lugares altos, ou construídos ou em morros, que ficam mais altos que as casas. Okay? E agora um probleminha. Tá? Em uma estação de tratamento é importante que se empregue as quantidades adequadas de materiais. Como eu falei, sulfato de alumínio, cal. Então a gente tem que saber quais as quantidades que vamos usar. Em uma estação de tratamento como a de Rio Claro, são produzidos 4.000 litros de água por dia. Como é possível calcular a quantidade de sulfato de alumínio e dióxido de cálcio a serem empregados? Tá? Vamos supor que a quantidade que seja usada é 20 mg de sulfato de alumínio. O que quer dizer esse 20 mg de sulfato de alumínio? Para cada 1 litro de água, tá? Eu preciso de 20 mg de sulfato de alumínio para fazer o tratamento. Bom? Então, uma primeira pergunta. Qual a quantidade necessária em gramas de sulfato de alumínio para tratar a quantidade de água produzida em apenas 1 segundo? Tá? Em 1 segundo, gente, como vocês veem aqui, em 1 segundo é produzido 4.000 litros de água. Tá? Se eu preciso, para cada litro, eu preciso de 20 miligramas, para 4.000 litros eu vou precisar de 20 miligramas vezes 4.000, que vai me dar 80.000 miligramas de sulfato de alumínio a cada segundo que eu tenho que usar. Tá? 80.000 miligramas. 1 grama é 1.000 miligramas. Então, dividindo 80.000 por 1.000, eu vou ter 80 gramas de sulfato de alumínio. É o que eu preciso para tratar 4.000 litros de água a cada segundo. Então, a cada segundo eu tenho que colocar 80 gramas de sulfato de alumínio. Bom, eu sei que eu gastei 80 gramas de sulfato de alumínio para tratar 4.000 litros de água. Agora, qual a massa de hidróxido de cálcio que eu vou precisar? Como é que eu vou calcular essa massa de hidróxido de cálcio? Para isso, eu vou ter que usar a massa molar, para eu saber quanto que eu vou precisar de hidróxido de cálcio. Como é que eu calculo a massa molar? Eu tenho esses dados aqui, que são os dados que estão na tabela periódica, que são a massa atômica. A massa atômica do cálcio 40, do alumínio 27, do enxofre 32, do oxigênio 16 e do hidrogênio 1 grama. Esses valores estão na tabela periódica. Eles indicam o quê? É o valor de 1 mol de cada um deles. Então, o cálcio, que tem 40 gramas, significa que em 40 gramas de cálcio eu tenho 1 mol de átomos de cálcio. 1 mol é aquele número, 6,02 vezes 10 a 23, que é 602 sextilhões. Então, se eu tiver 40 gramas de cálcio, eu vou ter 602 sextilhões de átomos de cálcio. Tá?
Agora eu tenho que calcular a massa molar do hidróxido de cálcio. Como é que eu calculo a massa molar do hidróxido de cálcio? Tá? A fórmula química do hidróxido de cálcio é CaOH2. Tá? Eu vou colocar esses valores de 40, 16 e 1, que são os valores do cálcio, oxigênio e hidrogênio, para calcular essa massa molar. Tá? Então seria isso aqui, ó. 40 para o cálcio, 16 para o oxigênio e 1 para o oxigênio. Então 40 mais 16 mais 1. Só que o 16 mais 1 tem que ser multiplicado por 2. Por quê? Eu tenho 2 átomos de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 2. Isso vai me dar 74 gramas. Então, somando tudo isso aqui, me dá 74 gramas, que é o valor de 1 mol. Ou seja, se eu tiver 74 gramas de hidróxido de cálcio, eu tenho 1 mol de partículas de hidróxido de cálcio, ou seja, 602 sextilhões de partículas de hidróxido de cálcio. Eu tenho que calcular também a massa molar do sulfato de alumínio, que é com quem o hidróxido de cálcio está reagindo. Tá? Então eu vou pegar os valores do alumínio, do enxofre e do oxigênio, que são esses valores aqui, e substituir. Então vai ficar assim: 27 para o alumínio, 32 para o enxofre, 16 para o oxigênio, só que é oxigênio multiplicado por 4, porque são 4 átomos de oxigênio. E essa soma aqui depois é multiplicada por 3, porque eu vou ter 3 enxofres e 12 oxigênios. 12 porque 4 vezes 3 dá 12. Então, depois de eu fazer essa conta, eu tenho que multiplicar o resultado por 3. Isso aí vai me dar que a massa molar do sulfato de alumínio é 342 gramas, ou seja, equivalente a 1 mol. Se eu tiver 342 gramas de sulfato de alumínio, eu vou ter 602 sextilhões de partículas de sulfato de alumínio. Agora, onde eu vou usar esses valores? Tá? Voltando na reação de coagulação. O hidróxido de cálcio reage com sulfato de alumínio, produzindo aquele sulfato de cálcio que precipita. Ó. Ele cai. Esse 3 aqui na frente indica que são 3 mols. Os coeficientes são o número de mols envolvidos na reação. Então, se eu tenho 3 aqui, são 3 mols de hidróxido de cálcio. Se eu tenho um aqui, aliás, não tenho nada na frente, significa que é 1 mol. 1 mol de sulfato de alumínio. Eles produzem 3 mols de sulfato de cálcio e 2 mols de hidróxido de alumínio. Tá? Esses 3 mols de hidróxido de cálcio e 1 mol de sulfato de alumínio correspondem a esses valores. 342, que é 1 mol de sulfato de alumínio, que eu calculei aqui, ó, 342 é o valor de 1 mol. Tá? E aqui 222. Por quê? O 74 que eu achei aqui é o valor de 1 mol. Então eu tenho que multiplicar esse valor por 3. Ó. 3 mols de hidróxido de cálcio equivale a 222 gramas. 222 gramas. Tá? Eu tenho que colocar aqui. Então eu estabeleci uma relação. 222 gramas de hidróxido de cálcio precisam de 342 gramas de sulfato de alumínio. Tá? Só que eu não tenho 342 gramas de sulfato de alumínio. Eu tenho 80, que foi o que eu calculei no problema anterior. Tá? Então eu tenho 80 gramas e não 342 gramas. Se para 222 gramas eu preciso de 342, quanto que eu vou precisar para 80? Eu estabeleço uma regra de 3 aqui, ó. Tá? Estabeleço uma regra de 3 e faço essa conta, tá? Que é uma regra de 3. Esse valor do x vai ser igual a 51,9 gramas. Então, se eu tiver 80 gramas de sulfato de alumínio, eu vou precisar de 51,9 de hidróxido de cálcio para reagir. Então, eu já vou saber quanto que eu preciso a cada segundo de hidróxido de alumínio, tá? Na minha estação de tratamento de água. Se eu gasto 80 gramas de sulfato de alumínio por segundo, eu preciso de 51,9 de hidróxido de cálcio. Ok, gente? Então, isso aí, que eu falei, são as etapas de tratamento de água e alguns problemas relativos à qualidade de água.
em quantidades que eu preciso de reagentes, ok? Vocês têm no final da atividade lá de revisão, no final dela vocês têm um resumo do primeiro ano de Química. Esse resumo está até na parte final do relatório de revisão, não vai ser cobrado no provão, mas é bom vocês darem uma olhada, fazerem uma revisão, porque é o que vocês vão precisar daqui para frente, tá, gente? Obrigado e até a próxima.